somos necessários, mas o país não se faz apenas com os cidadãos nacionais, faz também com estrangeiros. Nós precisamos de adotar todos uma postura, primeiro, de divulgar o país naquilo que é bom, não divulgar o país naquilo que é mau. O que é mau guardamos para nós, falamos entre nós, porque nós precisamos de investimento. E quem precisa de investimento tem que vender uma boa imagem da sua casa. Quem quer arrendar a sua casa não vai dizer que a canalização não funciona. Vai dizer, não, olha, aqui corre água 24 ou 24 horas. Perfeito, localização fantástica. Às vezes tem alguns problemas, mas é perfeito. Se nós vendermos uma ideia errada, que o país tem muitos problemas, e falamos em desemprego, quem dá emprego são os investidores privados, não é o Estado. Portanto, nós afastamos o investimento do país. E nós, juntos, conseguimos fazer o país melhor, torná-lo competitivo, se nós todos... Hesitei muito para gravar este vídeo e refleti muito para esboçar algumas ideias em relação a uma notícia que eu ouvi hoje, que veio de Angola, mas diante da gravidade dos fatos que eu ouvi hoje, eu me vi na obrigação moral de gravar este vídeo, primeiro porque sou angolano, em segundo lugar porque tenho filhos pequenos que são angolanos, e em terceiro lugar porque amo Angola e o povo angolano, e é preciso que na nossa idade e com as nossas responsabilidades adquiridas ao longo do tempo, nós não nos omitamos sempre. Às vezes é preciso estar calado e observar o caminhar dos tempos, principalmente quando nós empreendemos grandes batalhas em direção, em razão de coisas que o nosso país vive que não são boas, batalhas espirituais, orando, pregando, ensinando a verdade desde 2004, 2005, que fomos consagrados ao ministério, que nós lutamos para a moralização da sociedade, mas a moralização da sociedade começando por nós, dando exemplo. Hoje eu assisti a um vídeo que acabou de passar. Hoje eu assisti a um vídeo em que o ministro angolano Marci Lopes ensina em entrevista como enganar investidores estrangeiros para levarem os seus recursos para Angola. E ele diz uma coisa muito boa, que não é o Estado que paga os salários dos cidadãos, mas sim um investidor privado. Nós, empresários privados, empreendedores privados, pagamos os salários, sim, damos emprego, sim. Isto é uma verdade. A Bíblia Sagrada, em Mateus 12, versículo 33, Jesus Cristo fala algumas coisas que se impõem neste momento. Jesus disse assim: considerem, uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra frívola, inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos
e por suas palavras serão condenados. E um dia, no ano de 2017, depois que o atual presidente angolano tomou posse e o país parecia apresentar ventos de mudança, eu tive a ousadia de reunir um grupo de empresários brasileiros aqui na cidade onde eu moro para apresentar uma Angola nova. E a Angola que eu iria apresentar, obviamente, é a Angola verdadeira, porque nós, angolanos, não somos todos mentirosos, não. Existem angolanos como eu que defendem a verdade e a justiça, que lutam contra a corrupção, primeiro na nossa própria vida, na minha própria vida, que não se corrompem, que não pagam gasosa, não importa o quanto isso custe. Eu cresci ouvindo pessoas dizer que se você não rouba, não cresce, se você não rouba, não sobe. Mas a partir do dia que conheci a verdade, aos 12 anos conheci a verdade, aos 14 anos solidificou-se a verdade. Desde o dia que conheci a verdade, a única que salva, que liberta e que importa e que transforma nações em grandes potências, a verdade, a ética, a responsabilidade, decidi que jamais iria compactuar com nenhuma prática corrupta, não importasse o que isso me custaria. Mais uma vez, tocando neste parênteses, reunimos com empresários brasileiros e apresentamos Angola. Falamos das potencialidades do país, falamos que o país tem terras aráveis, falamos que o país tem grandes potencialidades, tem incentivos fiscais, falamos que o país tem água potável, aliás, tem muitos recursos fluviais, hídricos, tem uma grande potencialidade para crescer e criamos parceria com estes empresários para aportarem suas fábricas em Angola, na região sul onde nós vivemos e nascemos. Pois bem, um destes empresários, muito forte, foi acompanhado de um assessor brasileiro que viveu em Angola, em Luanda, que acompanhou o investimento feito pelo Brasil em Angola. Meus irmãos, vocês não têm noção da vergonha que nós vivemos naquele dia. Eu nunca fui tão humilhado em toda a minha vida como naquele dia, enquanto angolano. Porque o assessor começou a me explicar os meandros da corrupção em Luanda, falando o nome de ministros que recebiam dinheiro, quando o dinheiro do BNDES era investido em Angola, o dinheiro daqui ia para lá, como o dinheiro era dividido, as percentagens, que eu tinha apenas noção que era 20%. Ele disse, não, 60%, haviam investimentos que iam e 60% era dividido pelo ministro tal, o ministro Y, o ministro fulano de tal, o general fulano de tal. Meu Deus do céu. É uma coisa, para quem é ético e moral, não faz parte de um grupo corrupto, é uma coisa assustadora. Para quem vive na ética, na moral, nos bons costumes, nos princípios da palavra, eu fiquei aterrorizado com as coisas que ele foi me contando. Ele disse, Angola é uma terra árida e improdutiva. Assim, com essas palavras. Eu fiquei chocado na cadeira, porque Angola é um país, é uma terra árida e improdutiva. Tudo que entra em Angola, em termos de recursos financeiros, não dá resultado, porque existe uma corja de pessoas que são formados para roubar, estudam para roubar. Senhor ministro, é uma vergonha. Não sei qual é a tua formação. Você estuda durante 5 anos uma faculdade, provavelmente faz mestrado, faz doutorado e permite-se
permite-se viver uma farsa como esta que vocês vivem. Uma farsa como esta que vocês vivem. Dizer que quando você vende uma casa, você diz ao cliente, você apresenta ao cliente as melhores áreas. Eu aprendi aqui com Sebastião Dalmarco, com outros grandes homens, empresários fortes, homens milionários, mas cristãos convictos dos princípios e valores. O meu sogro me ensinaram que quando você vende um carro, você apresenta ao cliente todos os problemas do carro. O carro bate o motor, o carro pinga óleo, a casa tem goteira porque tem uma telha avariada. A telha está quebrada, você precisa consertar. A área onde vivemos é uma área que tem um pouco de insegurança, precisa reforçar a segurança. Você fala a verdade. Você fala a verdade. Se você é um homem de valor, um homem de respeito, você fala a verdade. Você apresenta um país de verdade. Você diz que temos um país com 30 milhões de habitantes e temos 70% de desemprego. O nosso desemprego decorre do fato de termos um governo que está no poder há 46 anos, viveu um período de guerra, depois entrou num período de paz, porém, as pessoas que estão no poder, angolanos como eu, são corruptos, desviaram o dinheiro do país, criaram uma elite, ajudados pela Odebrecht, o senhor Emílio Odebrecht, o antigo presidente, segundo o Emílio Odebrecht, na delação premiada que fez, diz que ajudou o ex-presidente angolano a criar uma elite de generais e a potencializá-los com dinheiro para que não houvesse uma revolta militar. Entendeste? Não se investiu em educação. Não se investiu na moral. É por isso que o governo angolano lutou durante algum tempo, nos últimos anos do governo do ex-presidente. Eu fiquei muito feliz porque ele anunciou um combate à corrupção, a luta para moralizar a sociedade. Mas o diabo não pode moralizar o inferno. Não pode. O diabo não pode salvar os demônios. Entendeu? Quem não tem moral não pode salvar Angola. Não pode. Angola precisa de homens que são corretos, que não estão a viver simplesmente para conquistarem investidores estrangeiros, aportarem dinheiro. Este é o problema do nosso país. Não temos valores culturais corretos. Aprendemos na escola que você faz de tudo para subir. Você pisa nas pessoas para subir, rouba para subir, mata para subir, engana para subir. Ensinamos as crianças a pagarem gasosa, pagamos a gasosa nos trânsitos, pagamos as gasosas nas escolas, até escolas da igreja também há gasosas. Como é que vamos ter um país mudado desta maneira, seu ministro? É uma vergonha. Se nós tivéssemos um país sério, este ministro estava demitido hoje. Se tivéssemos um governo sério, a partir destas imagens que passaram deste vídeo, este ministro estava demitido por imoralidade, improbidade administrativa, prevaricação. É uma pessoa que denota, que traz à tona o que temos de pior. E é este câncer, este cancro da corrupção que nós temos que combater. Porque infelizmente, ou felizmente, senhor ministro, hoje nós não temos mais aquele tempo em que a segurança de Estado controlava toda a informação. Com um celular, o senhor pode ser filmado. Até com uma caneta aqui no casaco, pode ser filmado como foi hoje, como filmaram o senhor. E acontece, seu ministro, que quando você é filmado, em fração de segundos, a informação está no mundo inteiro. Esses investidores que nós passamos vergonha, nos perguntaram assim: Domingos, como é que está a legislação em Angola? Domingos, como é que ainda paga-se propina para nós levarmos os contentores em Angola? Porque a gente já foi para Angola e para nós colocarmos a nossa empresa lá, nos pediram gasosa, propina. Eu fiquei chocado, fiquei envergonhado. Eu vou fazer
uma apresentação no país e não vou dizer a verdade? O que é que se constrói sobre a mentira? Um castelo de areia. Este castelo que vocês construíram durante todos esses anos e é impossível de progredir. Nós queremos um país, senhor ministro, onde as nossas crianças têm orgulho de nascer nele, porque têm pais que falam a verdade. Nós queremos ensinar os nossos filhos a dizerem a verdade, a contarem a verdade, porque nós somos pela verdade. Investidores americanos, vocês querem ir para Angola? Sim, vão encontrar um país em frangalho, um país sem segurança jurídica, um país onde você pode dormir empresário e acordar amanhã de manhã sem nada, porque o Estado arrestou todos os teus bens sem o devido processo legal. Vocês vão ter um país, vão para um país onde você pode abrir uma empresa hoje, mas se você se indispor com algum figurão, com algum tubarão, algum marimbondo, no caso de Angola, amanhã você pode acordar miserável. Vocês vão investir num país que não tem água potável, não tem energia elétrica 24 horas, não tem saneamento básico. O povo vive 90% da informalidade. O Estado é o maior empregador. Vão investir num país que tem uma juventude que precisa de educação, mas vocês vão investir num país com uma juventude que quer mudar, que quer trabalhar, e vão encontrar pessoas como nós que queremos trabalhar. Infelizmente, não podemos dizer que vão encontrar governantes corretos, honestos. Não, não vão. Então, sabe por que Angola não avança? Vou vos dizer. Angola não avança porque não tem legitimidade. Aqueles que a governam são pessoas imorais. Não tem autoridade espiritual, não tem autoridade moral. Eles estão ali a mentir. Veja, ensina a mentir lá fora, porque mentem em Angola. Mentem, vai na praça, você vai ver como as pessoas mentem. As pessoas mentem nos preços das coisas, mentem, aumentam o preço, mentem. É uma sociedade construída sobre a mentira, e o pai da mentira é Satanás. Enquanto nós tivermos um governo, um país que não luta pela moralização, pela verdade, onde aqueles como eu, que falam a verdade, são punidos pela verdade. O meu país pune pela verdade. Eu já fui punido por dizer a verdade, fui punido por defender a verdade, fui punido. Você defende a verdade, você é contra a maioria quer a mentira. Quem é você para defender a verdade? Infelizmente, jovens angolanos, se continuarmos com ministros como estes, que vivem somente para mentir e roubar, enriquecer, o Ocidente está atento. Os relatórios da CIA estão nos Estados Unidos, relatores das polícias federais do mundo, todo mundo sabe em profundidade o que é Angola. Você acha, senhor ministro, que o dono da Toyota, que o dono da Volkswagen, que o dono da Volvo vão pegar as suas indústrias, vão levar para Angola sem mandar lá investigadores que vão conversar com a população? Não vai acontecer. Está a acabar o tempo da mamata, o tempo de roubar, o tempo de pessoas imorais, que envergonham o nosso país. Que Deus possa cobrar de vocês o que fazem com a nossa Angola. Que Deus cobre de vocês o que faz da nossa Angola. Envergonham o nosso país lá fora. E não podemos aceitar, não podemos nos conter com vídeos como estes. Não sei o que acontece em segredo que a gente não sabe. Mas nós estamos a orar para que Deus traga à tona a verdade. Mais do que isto, que Deus acabe com a tirania, que Deus acabe com esse sofrimento que o nosso povo vive. Não podemos ensinar as pessoas a serem moralmente corretas. Que tipo de educação que você tem? Que tipo de educação que você teve? Aonde que você foi educado? Qual escola? A escola da gasosa, a escola da corrupção, a escola da corrupção, a escola da mentira, a escola da tirania. Não, é mentira. Quando você for lá fora, como estamos aqui fora, fale a verdade. Fale a verdade, porque somente a verdade vos libertará.
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A estratégia do diabo é: você mente, esconde, coloca debaixo do tapete o lixo, porque o lixo vai ficar podre e você nunca vai ser liberto. A Angola nunca vai ser liberta se o povo angolano, os governantes angolanos não forem pela verdade, da verdade e somente com a verdade. É a verdade que liberta. Ninguém vai viver na terra para sempre. Um dia vamos prestar contas de tudo que fazemos a um Criador. Por isso, senhor ministro, fale a verdade. Fale, porque a verdade vai libertar o nosso país. Tenho dito.